Em algum momento da sua vida, você já deve ter sentido, já deve ter pensado ou tido uma emoção negativa. Raiva, inveja, tristeza, insegurança, desespero. Sabe que isso pode te levar à ruína? E é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nação Filhos da Promessa. O nosso conteúdo é voltado para te auxiliar nessa jornada cristã, sempre trazendo histórias contadas da Bíblia e espelhadas em situações comuns do nosso dia a dia. No vídeo de hoje quero te contar uma história de Saul, um homem que apacentava jumentas e que foi ungido por Samuel, um profeta de Deus. Saul recebeu uma unção e uma grande missão: liderar o povo de Israel como seu primeiro rei. A partir daí, o povo começa a se unir e segui-lo. Em sua jornada, Saul se depara com as primeiras batalhas, e mesmo sem experiência, aquele povo sai vitorioso. Aqui nesse ponto, com tudo dando certo e nenhum problema desafiador em sua frente, a situação parece tranquila, e com ela vem também um sentimento de soberba. A glória das batalhas serve para inflar o seu ego, sabe? Esse é o momento que muitos param de ter cautela, que é quando tudo está dando certo, está indo bem e se torna um alvo fácil a muitos perigos. O ego de Saul aqui, nesse ponto, está tão em alta que ele assume as vitórias de outras pessoas como se ele mesmo tivesse feito isso. Como se isso não bastasse, ele recebe uma orientação de Samuel para aguardar 7 dias, que quando ele retornar, eles vão fazer um sacrifício para Deus. Passou esse tempo e o profeta ainda não apareceu, e após o prazo encerrar, Saul toma a frente e vai fazer o sacrifício, e conduz ali o sacrifício, pois estava vendo que o povo estava parando de segui-lo, mas ele não poderia ter feito isso. Ele não foi ungido para tal. E também sua motivação aqui não é agradar a Deus, e sim manter o povo ali, ou seja, de novo, para alimentar o ego dele. Ainda teve uma outra situação que foi um absurdo, onde o profeta, sob ordem de Deus, manda Saul ir até um determinado lugar e ali dizimar todos os habitantes, todos os animais. Não deixa nada, absolutamente tudo. A ordem foi clara e específica. Sabe o que Saul fez? Cumpriu pela metade. Poupou o rei daquele lugar para ter vantagem em futuras negociações e poupou também os melhores animais, segundo ele, para oferecer para Deus mais tarde. Mas a essa altura, vai lá saber o que está passando na cabeça dele. O profeta Samuel entrega uma última mensagem a Saul, que em resumo, Deus o rejeitou como rei. Deus rejeitou a Saul como rei, e entregando seu reinado para outro melhor que ele. Nesse ponto precisamos admitir, as palavras foram duras, mas Saul procurou por isso. Saul começa a ser atormentado. Nesse ponto, pode causar muitas dúvidas, já que no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 14 e 15, diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Mas se Deus é bom, como enviou um espírito mau a Saul? Deus amaldiçoa? Ele também tem um lado mau? Gente, tudo que Deus faz é bom. Aqui nesse ponto a expressão é um pouco mais complexa do que parece, e eu vou te explicar de uma forma um pouco mais simples. Deus fez o homem, à sua imagem e semelhança, e o homem é dotado de inteligência. No decorrer da vida, cria diversas coisas para o seu uso e conforto. Um bom exemplo aqui é a tecnologia, que hoje é tão indispensável no nosso dia a dia. Até esse vídeo mesmo não seria capaz de ser reproduzido se não fosse a tecnologia. Também o homem criou a faca, uma ferramenta muito útil que pode nos auxiliar em diversas formas, que pode cortar alimentos, cortar outros objetos e por aí vai. No entanto, a mesma faca pode ser usada para machucar outra pessoa ou até mesmo tirar uma vida. Logo, essa faca é má? Ou quem a usa tem a maldade? Pensando nessa mesma linha, uma pessoa que come em excesso
Só alimentos gordurosos ou pesados. Extrapola no refrigerante. Não pratica nenhum tipo de exercício físico. Tende a engordar e ficar acima do peso, ou seja, chegou no nível de obesidade. Traz inúmeros males sobre a nossa vida. Mas só para efeito de exemplo, vamos imaginar as dores, seja ela nas costas, no joelho, a falta de flexibilidade. Agora me fala, quem é que procurou isso? Foi Deus? Não foi Deus. Mas sim o mau uso dos recursos que Deus nos deu. Da mesma forma que, quando o Espírito de Deus se afasta de Saul, logo vem diversos pensamentos, como arrependimento dessa situação ter chegado a isso, a raiva porque, como ele está com o ego inflado, não se enxerga o que ele fez de errado. E sim ele enxerga que o outro não poderia ter falado, que Samuel não poderia ter falado daquela forma com ele. Afinal, quem Samuel pensa que é? Também tem o sentimento da tristeza ao lembrar das palavras duras de Samuel. E por fim, um desespero acompanhado de um sentimento que te faz duvidar de tudo e de todos, porque logo vai lembrar que Deus já escolheu uma pessoa melhor para reinar no lugar dele. Logo, ele vai chegar à conclusão de que as pessoas estão conspirando contra ele. A Bíblia não nos detalha a forma que Saul é perturbado. Mas tudo o que citei são emoções negativas e estão presentes na vida de muitos. Os sintomas são muito similares, porém aqui sabemos como Saul chegou a essa situação. Também precisamos entender uma coisa: há uma guerra espiritual acontecendo em todo o mundo. Anjos de Deus estão intercedendo e lutando por nós a todo momento, mas de mesma forma as potestades também estão batalhando e querendo a todo custo levar o maior número de pessoas para a ruína. Tendo isso em mente, como que fica uma pessoa no meio dessa batalha sem a proteção de Deus? Uma pessoa que o Espírito de Deus se afastou. Saul agora está desamparado espiritualmente falando. Logo entendemos que o espírito maligno teve permissão de Deus, e não que ele foi enviado ou criado por Deus. Isso tudo por causa dos erros que Saul vem cometendo, e até aquele momento nós somos livres para fazer o que quisermos, porém devemos ter em mente que as nossas decisões trarão consequências, sejam elas boas ou ruins. Nesse ponto entra um novo personagem nessa história. Esse personagem é Davi, um jovem que no meio dessas crises veio com um soldado e começa a tocar para Saul, que com aquela bela canção se acalma lentamente e muda, até parece curado. Fazendo uma análise sobre a situação, quando Saul é tomado por essas emoções ruins, ele sofre fisicamente e psicologicamente. Porém, ele mesmo causou isso, suas ações impensadas e irresponsáveis. Já a música o acalma, pois tira o foco daquela tempestade emocional, que fica mais forte com a ação do espírito maligno. No entanto, isso não é a cura definitiva. É como um conserto paliativo. É semelhante quando a gente faz um remendo num cano. Para ser curado, Saul precisaria se arrepender de seus erros e mudar sua postura de todas as formas, como rei e representante do povo, como escolhido de Deus, e servir com verdade, e não pensando em engrandecer o seu ego. No entanto, Saul não muda. Pelo contrário, no futuro, Davi se torna um homem honrado e muito importante para Israel. Suas vitórias e sua postura unifica e fortalece a nação. Entretanto, Saul vê isso tudo como uma conspiração e tenta matá-lo sempre que surge uma oportunidade. Até que um dia, numa invasão daquele mesmo povo lá do começo da história, Saul é emboscado. Não necessariamente emboscado, mas ele vai perdendo espaço durante a batalha. E sem ver outra solução, ele se desespera, e o mesmo se joga contra uma espada e tira a sua própria vida. Infelizmente, a história de hoje não teve um final feliz, mas nos traz grandes lições, que a partir de agora devemos nos atentar. Cuidado com as emoções negativas, como a raiva, que nos faz agir irracionalmente, o medo, que em excesso nos faz paralisar e nos priva de viver, o arrependimento, que por si só já é uma tortura, o desespero e por aí vai. Se você está passando por alguma dessas situações, é necessário fazer como com um machucado. Primeiro você tem que limpar. Nesse caso, sabendo da causa, fica mais fácil de agir. Nesse ponto é tirar o foco da emoção negativa. O tratar aqui é agir na causa. Se foi um pecado, se arrependa e mude. Se foi um erro, corrija. Não cultive essas emoções
De forma alguma, não é isso que Deus tem para nossa vida. Saul tirou a própria vida por desespero, porque antes não quis mudar sua postura e forma de agir. Pense nisso, reflita sobre isso. Na descrição, eu vou deixar a playlist aqui da Bíblia narrada, para que você possa ouvir a história completa e saber de todos os detalhes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para você continuar recebendo as histórias. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus.